Bom, então hoje eu tô aqui no apartamento Folha, que eu diria que ele já está uns 97% pronto, ainda faltam alguns detalhezinhos de móveis que faltam chegar e algumas decorações que faltam entrar no lugar também. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que foi esse projeto e de como que ele aconteceu. Então, o perfil da cliente é uma pessoa que ela tem uma vibe muito roots, muito natureza, ela sempre viajou bastante, né? Gosta muito de praia, de mato, de trilha. Ela é praticante de yoga, então ela me pediu uma casa que fosse com essa vibe mais um pouco natureza, assim. Então tinha uma coisa de rústico ali no meio, nas referências que ela me mandou, né, no início do projeto. Tinha essa coisa rústica, mas a gente tentou fazer com que isso entrasse no projeto de uma forma mais orgânica possível, né, sem trabalhar essas madeiras todas com uma cara de galpão crioulo, assim, que eu não gosto muito, porque acaba ficando meio pesado. Então, assim, num geral, tendo isso em mente, eu vou mostrar para vocês um pouco do projeto e ir falando sobre o que a cliente me pediu, né, de alterações aqui. Então, a gente tem um apartamento de 140 metros quadrados, mais ou menos, e a gente teve que fazer algumas transformações, né, com a planta desse apartamento, com a equipe de engenharia também, para que a gente pudesse transformar, principalmente aqui na parte do living, e ter mais espaço aproveitado de acordo com aquilo que a cliente me pediu, né, e queria assim de transformação para a casa dela. Então vamos lá. Primeira coisa que a cliente me pediu, uma sapateira na porta de entrada, porque ela tem muito esse hábito de chegar em casa, tirar o sapato e deixar a rua lá fora, né? Então ela acabou me pedindo uma sapateira bem funcional, né, que a gente pode sentar aqui bonitinho. Essas almofadas são marroquinas e deram todo esse toque de cor aqui que a gente trouxe para o projeto também, né? E a sapateira nada mais funcional do que tu chegar, tirar o teu sapato, botar a pantufinha e ficar 100% confortável, né, dentro de casa. E, gente, toque para esse interfone, o interfone retrô que a gente acabou colocando para dar um charmezinho também, não deixar aquele interfone, né, comum assim de edifício. E seguindo para cá, a gente tem esse caminho de hall e já temos a sala de estar, que ficou uma expressão de conforto assim na minha visão. A gente tem aqui um painel de televisão que eu procurei fazer o mais enxuto possível. Eu evito fazer painéis muito robustos e muito compridos que tapem toda a parede, né, vindo de baixo para cima, aquele monte de madeira eu acho meio ruim, muito pesado. E eu gosto de usar sempre esse tipo de portinha, porque não sei se vocês veem, mas ela é ripada e vazada, ó. Então, isso aqui permite que o sinal do controle remoto chegue, né, na parte dos aparelhos. E para não ter que fazer totalmente ripado e totalmente fechado, eu gosto de usar essa porta deslizante porque ela sempre tapa, né, metade para lá ou metade para cá do móvel e aí tu pode escolher o que que tu quer fechar, né? Enfim, aqui, como a gente tem mais a parte técnica de eletrônicos, a gente fecha mais para esse lado aqui e expõe as decorações, né, os objetos de uso. A televisão também recebeu um painel bem diferente, né? A gente fez um desenho de um ripado em curva aqui, porque esse apartamento ele traz muito as curvas orgânicas e a gente trouxe isso em vários cantinhos do apartamento, vocês já vão perceber como. Aqui a gente tem um tapete também que é incrível, que eu acho que foi escolha da cliente, isso estava em projeto, mas quando eu me dei conta, ela já tinha comprado na loja exatamente igual do que eu tinha posto em projeto e acabou trazendo esse toque de cores, assim, que é um detalhe muito vivo, né? Muito orgânico, muito legal. A gente tem também esse sofá, que é um Natuzzi, então ele tem uma qualidade e uma funcionalidade que vai além do limite. Por quê? Porque ele é um sofá retrátil, então cada um desses três módulos, eles abrem e deitam. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele vem motorizado, né? Cada um desses módulos vai saindo para frente aqui e é possível deitar completamente para assistir televisão, né? Para ter um momento de leitura, de relaxamento. E isso é muito interessante porque geralmente os sofás retráteis
eles têm uma profundidade muito grande. E esse aqui não. Por ele ter esse sistema motorizado, ele consegue ter uma profundidade menor e não ocupa aquele tamanho absurdo dentro da sala, né? Que eu costumo dizer que é uma Kombi estacionada. Então aqui a gente trouxe um ar mais natureza também, tem essa coisa das pedras, essa mandala eu achei incrível, a cliente já tinha, e a gente conseguiu encaixar assim perfeitamente no projeto. Junto com essa luminária também, eu vou falar num vídeo específico sobre todo o projeto de iluminação desse apartamento, porque ele é bem específico. Mas aqui a gente já tem uma luminária mais industrialzinha, né, um pouco mais retrô, assim, que trouxe também um toquezinho um pouco diferente. Porque se vocês notam, esse apartamento ele tem uma coisa bem eclética, né, uma mistura de muitas coisas acontecendo aqui. E eu acho que é esse o ponto muito interessante. Nesse espaço aqui está reservado, vocês podem até achar que está um pouco vazio ainda, porque a gente quer ter uma planta, né, um vaso muito grande com uma planta muito alta aqui, que eu acho que também vai ser o toque final para compor essa sala. A gente tem esse cantinho que nós chamamos agora de cantinho do vinil, porque esse foi um dos pedidos da minha cliente, que ela tem o hábito, né, de escutar os vinis antigos que ela coleciona. E na verdade, no início, ela tinha uma vitrola que era de madeira muito antiga, e a gente tentou, ainda está no processo de tentar restaurar aquela vitrola, então esse móvel ele já está dimensionado para receber essa vitrola maior, que ela é uma caixa gigante, assim, muito antiga, muito legal. E a gente conectou esse sistema, né, da vitrola junto com o sistema de sonorização da casa, que também ficou bem interessante, porque a gente conseguiu um sistema com 3 canais diferentes de áudio aqui, 3 setores, né, na verdade, que pega a sacada, a sala de estar e a cozinha, né? Toda a parte do social da sala, esse sistema abastece, né, com áudio. E ele tem várias conectividades, Bluetooth, pega a televisão para ver um filme também, tem uma qualidade muito grande de áudio, isso ficou bem interessante. Então, falando mais desse cantinho assim, a gente tem também a parte do ar-condicionado, que a gente teve que colocar dentro dessa caixa para ficar um pouco mais oculto aqui. Isso também foi um pedido da cliente, porque ela não gosta muito do ar-condicionado aparente, eu também concordo. E a gente fez essa caixa que ela tem um ripado, como eu disse antes também, vazado, que assim não é o ideal para ter no ar-condicionado, mas funciona desde que isso aqui levante, né, para não confundir os sensores ali com a temperatura, né, da saída do ar. Então assim dá para ter, dá para ocultar direitinho, desde que na hora de usar seja levantada essa tampa aqui. E a gente trouxe essa luminária que veio, né, da internet, que eu achei muito incrível, porque a luminária original do projeto ela era, na verdade, uma luminária chamada vinil, e ela imitava um disco de vinil com uma agulha. Só que no fim das contas acabou ficando muito fora do orçamento e a gente acabou, né, comprando uma parecida que também funcionou. E o que eu mais gosto dela é esse efeito, olha, que a luz rebate nesse vidro aqui, refrata, na verdade, no vidro, né, e forma essas sombras aqui que fica muito interessante. E esse móvel também tem mais uma funcionalidade, que é essa parte de baixo aqui. A cliente tinha me pedido um cantinho para fazer as práticas de yoga, porque como a gente tem mais espaço liberado aqui na frente, ela consegue esticar o tapetinho de yoga dela e fazer a prática dela aqui. Então, futuramente, essa tampa aqui, essa prateleira, na verdade, ela vai ser alterada para que ela deslize para frente, porque a ideia de ter aqui é um altarzinho, né, para a prática do yoga. E para não ficar essas orelhas de porta atrapalhando o caminho, eu fiz ela nesse sistema escamoteável, né, que ela retrai aqui para dentro e acaba liberando mais ainda o espaço e não atrapalhando a prática aqui na frente. Então, essas palhinhas também ficaram muito interessantes, né? Eu adoro essas palhinhas indianas e nesse sistema aqui ela está um pouquinho mais fechadinha e quando a gente toca a gente vê que é uma palhinha natural mesmo, ela não é de plástico, não é imitação e por isso que ela tem até no esticar aqui ela fica um pouquinho torta, bem artesanal, que era bem a cara que a gente queria para o projeto. Então, para vocês entenderem, aqui onde está a parte do vinil
e do ar-condicionado e da prática de yoga, a gente tinha antigamente na planta original do apartamento uma mesa de jantar, porque a sala tinha essa função de ter a divisão, né, ou melhor, a junção de estar e jantar. Então, nesse espaço aqui, nos outros apartamentos é onde fica a mesa de jantar e a gente achou muita coisa para ter na sala, porque essa mesa acabava tirando o espaço da sala. Aqui a gente pode ter mais poltrona, a gente pode ter mais coisa acontecendo, né, e livrou esse espaço do jantar aqui com uma função melhor. E agora, deixa eu mostrar desse lado aqui para vocês entenderem, que aqui ainda falta chegar a mesa de jantar, que já foi encomendada e não chegou ainda. Então a gente tem todo esse espaço aqui para a mesa de jantar, né? E é muita coisa, olha só como está grande aqui ainda para ter a mesa. Só que para isso acontecer, gente, foi necessário fazer uma alteração na planta do apartamento, né? Então a equipe de engenharia avaliou todo o projeto aqui, analisou o apartamento e decidimos que seria melhor fazer essa alteração. Aqui eu já estou introduzindo um pouco da cozinha, que, assim, na minha visão, isso aqui é um paraíso para quem gosta de cozinhar e receber, porque ela tem todo o espaço necessário para ter função de gente caminhando, rindo, comendo, todo mundo reunido. Bah, é uma função maravilhosa isso aqui, né? Então, para vocês entenderem como era a planta original do apartamento, aqui, atrás desse painel, a gente tem uma entrada de serviço, né? Então, aqui tinha um L que era a lavanderia. E era uma lavanderia bastante disfuncional, porque ela era muito grande e em formato de L. Então foi a primeira decisão que a gente teve na hora do projeto, foi de remover essa lavanderia e integrar esse espaço junto com a cozinha. Então, para vocês entenderem, aqui a gente tem vigas, né, que delimitavam o espaço da lavanderia. Era todo esse conjunto aqui, onde está a geladeira, a parte da pia, esse janelão também era da lavanderia, e a gente acabava que tinha mais ou menos aqui, assim, uma janelona, que era a janela da cozinha. Só que aí você entende, né? A luz vem de fora, entra na lavanderia e depois entra na cozinha. Então isso formava aqui dentro um espaço bastante escuro e com uma ventilação não muito boa também. E isso foi a primeira decisão que a gente teve, né? E isso só foi possível por quê? Porque a gente tem esses três cômodos aqui que acabaram servindo para a gente ampliar essa parte aqui, né? Nesse primeiro a gente tem um depósito, deixa eu mostrar para vocês. Ele se manteve como depósito, né? A gente não quis alterar essa parte aqui porque acaba sendo super útil. E nessa segunda portinha nós temos um lavabo. Olha que espetáculo, gente. Isso aqui é uma coisa de outro mundo, né? A gente resolveu vir com a mesma textura de fora daqui da cozinha e usamos aqui dentro do lavabo também. Porque originalmente, vocês devem estar percebendo pelo que eu estou falando, né? A gente tinha a lavanderia acontecendo aqui. Então, toda essa entrada de serviço e lavanderia nesse espaço aqui. Então, esse aqui, na verdade, não era um lavabo, era um banheiro de funcionário, né? Então, a gente tinha chuveiro, um banheirinho de apoio para casa, que a gente acabou transformando em um lavabo. E nessa terceira porta aqui, nós tínhamos uma dependência de serviço também. Então, a gente teve a possibilidade de trazer a lavanderia para cá. E olha como ficou um espaço maravilhoso, funcional. A gente tem a lave-seca, a gente tem a parte, né, da tulha aqui que a gente põe a roupa para lavar. Deu muito armazenamento em cima, deu muito armazenamento no aéreo aqui. A gente teve uma baita função de portas e gavetas também. Aqui ainda está faltando a pedra, porque na verdade no transporte da marmoraria ela acabou trincando e eles vão trazer mais esse pedaço aqui e instalar. E olha que baita espaço de lavanderia a gente tem aqui, né? Onde era um quartinho de dependência. E com isso a gente conseguiu, então, transformar todo esse espaço antigo de lavanderia e entrada de serviço em cozinha. Então a gente ganhou muito espaço.
Só que o que mais foi o ganho maior de tudo isso foi a iluminação, né? Esse baita janelão que agora pertence à cozinha e também a parte de ventilação, né? Que ficou muito melhor aqui, muito mais ventilado. Mas vamos falar mais sobre essa cozinha porque a gente tem muitos detalhes e muita coisa para mostrar. Vamos começar pela ilha, que é o centro dessa enorme cozinha, que a gente conseguiu fazer essa ilha com 2 metros por 2 metros. Então ela está imensa, maravilhosa. É um espaço excelente para receber, né, amigos, assim, porque aqui é um espaço onde todo mundo consegue ficar junto conversando e não tem aquela função de tu tá cozinhando num canto e os teus convidados no outro canto esperando a comida ficar pronta, porque aqui a gente tem o cooktop em cima da ilha, então a gente conseguiu ter essa conexão aqui, né? Muito interessante. A gente resolveu fazer essa ilha toda com cantos curvos, né? Na verdade, são 3 cantos curvos e o canto de lá ele é reto. A gente achou que ficaria um pouco mais funcional deixar aquele canto reto, porque tem uma função de armários ali embaixo acontecendo e ficava melhor com o canto reto, né? Então nós temos 4 espaços de bancada aqui para receber, né, nessa ilha. E a gente usou um quartzito aqui, uma pedra muito bonita, ela tem rajados muito interessantes. E a gente só não conseguiu trazer ela inteira porque a gente tem o apartamento está num andar muito alto e não tinha como passar nem na escada e nem no elevador. E ela acabou tendo que ser cortada no meio, ter trazido em 2 pedaços e depois conectado de novo. O que foi uma pena, porque poderia muito bem ter ficado essa pedra inteira, porque ela é uma das poucas que tinha, né, na marmoraria em tamanho de 2 por 2. Nesse pedaço inteiro a gente escolheu a dedo lá, eu e a cliente, mas ainda assim ficou maravilhoso, né? Acabou que não interferiu em nada. Então aqui a gente tem o espaço do cooktop, que é um cooktop de indução, né? Que eu acho que é mais seguro, mais prático, mais versátil. E a gente tem toda a função de paneleiros aqui, armário para tempero, que a gente consegue ter tudo à mão aqui na cozinha na hora de fazer, né, a comida. E essa ilha ficou, assim, absolutamente um espetáculo. Eu vou mostrar para vocês, então, um pouco dessa parte da pia aqui que a gente tem. E a gente resolveu usar um quartzo branco aqui em cima. Ele é absoluto, então ele não tem nenhuma marca, nenhum rajado, não tem nada acontecendo em cima dessa pedra, né, para ter o mais, para ficar o mais clean possível, assim, que eu acho que é bem interessante ter isso dentro da cozinha. A gente resolveu usar uma calha úmida do menor tamanho possível. Essa foi a menor que a gente encontrou nas lojas, porque a cliente tem por hábito usar a lavadora de louça. Então ela me pediu que tivesse a calha úmida na função do escorredor, mas que fosse só para uma loucinha do dia a dia, porque num geral ela usa muito aqui, né, a lavadora. Então a gente conseguiu um móvel com uma profundidade muito grande, muito boa de trabalhar aqui em cima. E ficou bem diferente, bem interessante esse design da marcenaria, né? A gente conseguiu gavetinhas aqui para aproveitar todos os espaços, né? Gavetonas aqui desse lado que são bem grandes e bem profundas também. Tem essa parte aqui de lixeirinha embutida, tem tomada, né, aqui de embutir também e bastante armário aqui embaixo. E nesse canto aqui também ficou uma mistura de armário técnico e funcional, porque a gente tem essa porta que abre para os dois lados aqui, né, onde a gente pode ter os eletros, alguns eletros do dia a dia, assim, mais usados, um pouco de dispensa acontecendo aqui, mas se vocês repararem, ele não tem toda a profundidade até a parede, porque aqui atrás está passando toda a parte de dutos, né, da coifa, do junker aqui atrás também, do aquecedor a gás, né, então acabou descendo para lá, que foi o único espacinho que a gente conseguiu para sair, né, na parede externa do apartamento. Então a gente colocou tudo aqui acontecendo e ficou tudo oculto. Essa iluminação, eu vou falar num vídeo mais específico sobre essa iluminação, mas também ficou muito confortável, porque ela é uma luz que ilumina super bem, mas ainda assim é um pouco indireta, não vem tanto no olho.
Essas fitas LED aqui são mais fraquinhas, então só compõem, elas podem ser desligadas separadamente também, né? E fica muito confortável. E a gente tem aqui também a torre, né? De geladeira e forno, que também ficou um espaço bem interessante. A gente conseguiu ter um espaço de geladeira bem grande, um espaço de forno. A cliente não quis micro-ondas no projeto, então ela não tem o hábito de usar, e só o forno. Então a gente resolveu fazer um bom espaço de forno. Eu sempre gosto de fazer ele recuado, assim, né, com um recuo aqui na parte da frente, para que essa parte do pegador aqui, do puxador, não fique sobressalente e atrapalhando na passagem, no manuseio aqui. Então eu sempre gosto de esconder ele um pouquinho para dentro, quando tem a possibilidade, né, claro. E aí a gente tem mais armários aqui, tem gavetas embaixo, e esse é o espaço que a gente tem, né, aproveitado aqui nessa cozinha. E então, por último e mais esperado, eu vou mostrar para vocês essa cristaleira que a gente conseguiu fazer. Nós tínhamos toda essa parede livre sobrando no projeto, porque toda a cozinha aconteceu para esse lado de cá. O espaço é muito grande mesmo. Então a gente preferiu fazer uma cristaleira com o maior tamanho possível, né? A gente conseguiu um bom espaço de armazenamento aqui, de taças. A gente tem todos os tipos de taças aqui, todos os modelos possíveis. E a gente tem toda a parte de pratos também, e xícaras acontecendo aqui embaixo. Então essa cristaleira ela foi elaborada nessas curvas, né, que eu achei bem interessante também, porque são as curvas do projeto que tem em vários momentos aqui, né, dentro do projeto acontecendo. E a gente conseguiu fazer esse efeito de retroiluminação, que eu achei que ficou o mais importante da cristaleira, porque nós conseguimos fazer uma marcenaria sem fundo. Então foi possível colocar essas chapas de pedra coladas na parede, né, fazendo as vezes de fundo do móvel, com essa iluminação vindo de baixo e na parte de baixo vindo de cima. Então isso deu um brilho totalmente especial para as taças de cristal aqui dentro, que ficou muito interessante, né? Essa pedra é um travertino bruto, né? Está em estado bruto, então ele tem toda essa diferenciação do travertino que a gente conhece, que é polido, que se faz bancada de banheiro, de cozinha também. Então esse travertino está num estado bruto, né, da pedra. E ele deu esse ar mais rústico para a cristaleira, que ficou muito interessante aqui dentro também. Então a gente tem toda ela vindo aqui. Esses tampos, tanto embaixo quanto em cima, ele parece muito a mesma pedra que a gente usou na parte da pia, que é o quartzo branco. Mas na verdade isso aqui é um tampo de madeira laqueado, né, na pintura de laca branca, que ficou exatamente com a mesma tonalidade, a mesma aparência, né, do outro lado da cozinha, fazendo então essa função de dois tampos brancos e a pedra com textura no meio. Então vamos agora para a parte íntima do apartamento. A gente tem esse corredor que a gente definiu um estilo mais exagerado ainda, porque eu sempre tenho essa elaboração de espaços de transição, né, que não são ambientes de permanência. Eu gosto de fazer uma decoração um pouco mais absurda e um pouco mais carregada, porque justamente são os ambientes que a gente usa para passagem e não para permanência, né? Então a gente tem como colocar bastante informação visual que funciona muito bem, porque a gente não tem aquela coisa de ficar muito tempo nesse ambiente, né? E dá um impacto visual que eu acho muito interessante nos projetos. Aqui a gente resolveu usar um papel de parede, que ele é umas penas, assim, é uma coisa muito natureza, que eu acho que ornou muito com o corredor, e ele tem um tom de azul, que não sei se mostra exatamente na câmera, que parece mais cinza, né? Mas ele tem uns tons azulados, assim, bege, e são peninhas, uma coisa bem roots, bem natureza mesmo, eu achei incrível. E a gente tinha aqui uma função de vigas muito altas e descoordenadas, porque de um lado a gente tinha uma viga um pouco mais alta e do outro lado uma viga um pouco mais baixinha. Só que para não perder, né, esse espaço central aqui do corredor, e tentar esconder essas vigas deixando um teto muito baixo e muito chapado, a gente resolveu fazer um túnel aqui, né? Esse gesso em formato de túnel curvado, com essa sanca de iluminação na lateral, né, nas duas.
que eu achei que deu um toque bem diferente, também trouxe mais personalidade para esse projeto. E na verdade aqui, originalmente, a gente tinha 3 dormitórios que no fim foram transformados para funcionar como uma suíte, um closet e um escritório, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui, na verdade, a gente juntou o dormitório, que é a suíte, né, que tem o banheiro, com o dormitório lateral para fazer um closet. Então a gente tem a necessidade de fechar esse corredor no final para que forme, né, de fato uma suíte com um closet. E aqui a gente planejou uma porta que ela vai vir correndo aqui para dentro, porque aqui a gente já removeu a porta original que existia. Então essa porta ela vai ter um vitral e vai ter mais trabalhos ali na madeira, né? Que ela está sendo produzida ainda. Então ela vai correr. Então tem essa coisa de poder liberar totalmente esse vão e deixar como está assim agora, ou fechar no momento de ter mais privacidade para cruzar entre o quarto e o closet aqui. Então aqui, como eu expliquei, vai ter essa porta, né, de marcenaria que está sendo produzida, que vai correr para cá para dentro, fechando então a parte do quarto, banheiro e closet desse lado aqui. Porque a gente preferiu fazer uma porta assim, ao invés de abrir, por exemplo, a porta desse quarto para esse e fazer aqui o closet, a gente preferiu fazer uma porta de transição. Porque num dia a dia da cliente sozinha, ela deixa isso aqui aberto, mas quando tem gente na casa, visitas, ela tem a possibilidade de trazer todo esse painel fechando aqui e tendo a privacidade da suíte com o closet. Então eu vou mostrar para vocês o closet aqui como é que ele está. Essa é a parte que ainda falta mais coisas na casa, porque ainda tem muitas coisas para entrar aqui que não chegaram ainda, né? A cliente tinha esses móveis que ela quis muito trazer para o projeto, que são esses móveis de guarda-roupa e de cômoda, que são móveis de gramado. Então, eles têm essa qualidade que dura gerações, né, de madeira muito boa, e que não valia a pena se desfazer jamais de um item como esse, a gente preferiu manter dentro do projeto. Então, para não deixar tudo nesse tom de madeira muito pesado, a gente resolveu fazer uma mistura. Então, desse lado, a gente criou esse móvel aqui, que ele é composto por uma sapateira de cima a baixo, para ter bastante espaço de armazenamento de sapato aqui, e um gaveteiro também muito grande, que aqui dá para colocar desde roupa íntima, cinto, bolsas, tudo dá para colocar aqui dentro. E a ideia aqui é ter uma arara, né, um suporte de arara de fora a fora com cabides aqui. Porque qual foi o nosso pensamento? A nossa ideia, como a gente é aqui do sul, a gente tem muito essa coisa da sazonalidade, né? A gente tem roupas de verão e roupas de inverno. Então a ideia é que a gente consiga fazer a transferência da estação e ter à mão aqui sempre as roupas que vai ser usada na estação. E aqui dentro a gente consegue guardar as roupas da outra estação, deixa bonitinho aqui, fechadinho, com portas, né? E aqui a gente consegue ter tudo à mão, tudo à vista, penduradinho, mais fácil de fazer a troca. Então aqui ainda falta as araras, né, desse lado. E aqui ficou esse roupeirão bonito, ele ainda vai ser levemente restaurado aqui para recuperar um pouco o brilho. E aqui a gente vai ter um espelho enorme de corpo inteiro para fazer a troca. E possivelmente aqui a gente vai ter uma chaise ou algum banco, né, para também servir como apoio para calçar um sapato, enfim, fazer a troca da roupa. Que assim, a gente tinha no apartamento 2 dormitórios, né, que esse banheiro atendia e mais a suíte com o seu banheiro próprio. E lá na lavanderia, como eu mostrei, tinha mais uma dependência, né, de serviço com um banheiro completo lá, que a gente acabou transformando em lavabo. Então agora temos uma suíte, um quarto de visitas, que ele já está junto com o escritório aqui funcionando em paralelo com o escritório, e a gente precisava de um banheiro que atendesse esse quarto de visitas, independente, né, da suíte ter o seu banheiro ali, não ficaria bom assim. Então a gente resolveu fazer esse banheiro um banheiro de visitas, né, um banheiro social, e a gente fez uma grande transformação aqui dentro, porque originalmente a nossa planta ela tinha uma disposição completamente diferente. A pia estava exatamente aqui do lado da porta. Aqui nesse espaço a gente tinha um box, só que a parede terminava aqui e tinha uma janela que dava para dentro da lavanderia.
Então, com a engenharia, a gente conseguiu remover essa parede que terminava logo aqui e estender esse espaço para dentro da lavanderia, é onde está a cozinha hoje. Então, para vocês se situarem, essa parede dá exatamente atrás da geladeira lá do outro lado. E a gente fez, né, um drywall aqui para fechar e conseguimos estender e pôr essa banheira, que era um pedido da cliente também, de ter uma banheira, né, para fazer um spa dentro da casa dela. E a gente conseguiu um efeito muito legal com esses azulejos da Portobello, que são lindos. A gente comprou eles em dois tamanhos diferentes e fomos fazendo uma paginação, porque essa referência do amadeirado era muito presente nas referências da cliente. Então a gente resolveu preservar aqui nesse banheiro uma cara um pouco mais de spa, de relaxamento, então precisava entrar um pouco dessas madeiras e dar um toquezinho mais moderno, que foram esses azulejos, assim, que são mais contemporâneos, né? Então ficou assim, essa banheira maravilhosa para uma pessoa. E a gente tem um chuveiro aqui que atende de duas formas diferentes, que ficou muito bom. Então aqui a gente preservou, né, o chuveiro, que já era pré-existente, só que a gente modificou a função dele. E para isso a gente pôs um chuveiro que na verdade ele está preso numa barra, então ele tem todo um controle de altura ali que tu consegue, né, levar bem para cima e usar como chuveiro fixo ou pegar ele manualmente e se lavar, porque aqui na saída da banheira é muito interessante ter uma duchinha para tirar aquele resto de sabão e tal, e funciona perfeitamente assim. E como ele está tão distante aqui do final, a gente não precisa ter o box de vidro. Então conseguimos deixar aberto, que ficou muito mais funcional. Para a parte da banheira não ter o box de vidro é muito bom. E aqui esse espaço ele ficou muito mais bem distribuído, né? A gente tem essa pedra aqui, que ela é uma resina, na verdade, não é exatamente uma pedra natural, né, extraída da natureza. Ela é uma resina fabricada e ela tem essa translucência. Eu vou desligar aqui para vocês verem como ela tem essa iluminação por baixo, né? E consegue ter essa transparência que fica muito interessante também. E aqui falta, né, o espelho ainda não chegou, que a gente vai colocar. Então aqui na parte da banheira, como vocês estão vendo, a gente não tem uma abertura para a parte técnica da banheira, que seria o motor e o aquecedor. Porque a gente conseguiu fazer uma abertura nessa parede, só que para o lado do closet, então aquela tampinha que se coloca no motor da banheira ficou para o lado de lá. E isso acaba conferindo muito mais conforto na hora do uso, porque o barulho do motor fica menor, né? Reduz muito o ruído ali do motor funcionando. E para a gente fazer isso aqui funcionar como banheira e chuveiro e não ter nenhum desnível aqui para contenção da água, a gente teve que fazer essa parte de cima num desnível. Isso aqui tem uma caída muito leve que carrega a água na lateral aqui para o fundo. Então ali, bem atrás da banheira, no fundinho, a gente tem um ralo linear oculto ali que recolhe toda essa água. Então, continuando aqui, desse lado a gente tem o escritório do apartamento, que também foi um pedido da cliente. E a ideia que eu dei para ela era de ter um escritório que também pudesse ser transformado num quarto de visitas. Porque geralmente a gente consegue colocar uma cama legal ou uma cama dupla, como foi o caso aqui, para atender, né, a necessidade das visitas. Então aqui o projeto de marcenaria ele saiu bem interessante, bem funcional para um escritório mesmo, porque a gente fez vários nichinhos de tamanhos diferentes. A cliente tem bastante livros, né, que ela foi comprando durante a vida e a gente conseguiu alocar todos os livrinhos, todas as decorações aqui na parte do escritório. A gente conseguiu um bom gaveteiro aqui também para arquivos, né? E uma excelente bancada com uma ótima vista para o lado de fora, para ter um computador aqui, né? Fazer um curso, lidar com muitas coisas. Ficou perfeito aqui essa bancada de fora a fora e eu achei que ficou bem interessante. A iluminação aqui também, ela é ajustável aqui, né? E a gente tem mais uma fita LED aqui de cima gerando essa luz de penumbra que fica muito confortável. Porque além dessa parte da visita, né, de ter um quarto de visitas no apartamento, a cliente tinha me pedido também um espaço
para que as crianças, né, pudessem ficar aqui, filhos de amigas, quando fazem uma reunião, podem vir para cá, para esse quarto. Aqui já foi pensado para ter uma televisão, né, nesse rack aqui. Então, aqui no futuro vai ter uma televisão e fica um espaço para as crianças poderem ficar por aqui jogando videogame e um espacinho para elas, né? Essa cama ela é dupla, ela tem uma cama em cima e tem mais uma aqui embaixo. E eu preferi fazer ela sem essa cabeceira, justamente para poder dar um ar assim de sentar mais, né? Porque a gente coloca uns almofadões maiores aqui, mais profundos, e acaba sendo um bom espaço para se atirar e ver uma televisão, jogar um videogame. Aqui a gente conseguiu também um excelente espaço de baú, né? Que é uma boa opção para guardar coberta, travesseiro, não ter que ficar com a cama sempre pronta e montada. Então aqui a gente consegue ter a cama mais lisinha, né? E quando for o uso da cama, a gente consegue montar ela melhor. E ainda ficou umas prateleirinhas aqui. Aqui vai vir uns quadros decorativos, também vai ficar muito interessante nesse mural aqui. Quando eu fiz o projeto dessa cama, a ideia que eu tive foi de tirar a cabeceira como uma coisa fixa que geralmente a gente faz em camas sob medida, né? Cama de projeto. Então, geralmente se faz uma cabeceira que é fixa na parede e aí a gente coloca o colchão aqui com algum estrado, alguma coisa de baixo ou até mesmo aquela cama box. A gente não queria cama box porque nós tínhamos esse espaço desse quarto todinho para ser apenas a cama. A cliente não queria nenhum tipo de objeto, não queria televisão no quarto. Então esse espaço acabou ficando somente para a cama, o espaço de dormir mesmo. Então a ideia que eu tive foi de fazer uma cama, como essas camas que a gente compra pronto, né, nas lojas, e que tivesse uma cabeceira bem bonita, bem diferente, só que não tivesse essa coisa de ser fixa, né? A ideia geral era essa. Então aqui a gente acabou fazendo ela toda na palhinha, que nessa parte aqui do encosto da cama, a gente coloca a chapa de MDF por trás e a palhinha pela frente, que é para dar essa sustentação aqui, né, para a cabeça e os travesseiros. E nessas partes de fora aqui, que eu chamo de orelha, porque elas são móveis, a palhinha ela é solta, né? Então ela tem essa transparência aqui que eu acho muito interessante. E a gente resolveu deixar com essas partes laterais soltas, assim, com esse giro, justamente porque se algum dia a gente queira mudar essa cama de posição, trazer para cá, a gente consegue ter um movimento ali da largura da cama e ela encaixa direitinho na outra medida aqui desse quarto, né? Então aqui basicamente foi isso que eu fiz. E essa cama, eu gosto de cama assim porque diferente do colchão, né, da cama box que tu tem que arrastar a cama para limpar, essa aqui não precisa. E é justamente por isso, porque a gente teve a possibilidade de ter esse quarto só para cama. Então aqui a gente usou um colchão king size, né, que é um colchão bem grande, bem largo. E para não ter que ficar arrastando e nem teria espaço para arrastar para limpar, eu fiz a cama nesse modelo assim, porque aqui para fazer a limpeza por dentro da cama é mais fácil a gente levantar o colchão e jogar para cá. E aqui embaixo tem um estrado, que na verdade são chapas de MDF furadas, que a gente também consegue levantar e aí fazer a limpeza aqui embaixo. Apesar de que ali, né, naquele lugarzinho tão fechadinho, não vai ter sujeira, então não é uma coisa que precisa ser feita com muita frequência. Aqui toda a parte de baixo foi posta uma iluminação, só que ainda não tem o comando aqui, não foi feita a tomadinha ainda, que é uma iluminação bem direta, bem fraquinha, que serve apenas para uma luz noturna, né? Quando precisa levantar para ir no banheiro e tal, não precisa ligar nenhuma das luzes maiores aqui e atrapalhar. Então aqui a gente tem essa grande moldura na parede, que eu não posso chamar de cabeceira, e sim de moldura, e ela vem num tecido que foi colado aqui na parede e com essas molduras de marcenaria para fazer essa função de quadros e dividir um pouco o espaço. E ela ficou interessante porque ela não ficou alinhada com a cama. A cama tem essa movimentação, né, para lateral, que foi uma ideia que a gente teve de desconectar um pouco um lado do outro. E essa marcenaria da cama também foi toda planejada em projeto. A gente conseguiu fazer
essas laterais móveis aqui, né, que eu chamo de orelhas, e tudo feito na palhinha indiana também. Aqui já é uma palhinha diferente do que a gente tem lá na sala e na cozinha, já para diferenciar um pouco, né, do projeto. Ainda faltam as mesinhas de cabeceira que vão entrar aqui na lateral. A gente tem essas luminárias também que são bem confortáveis para ter uma iluminação, né, de cabeceira aqui na cama. Aqui nós temos o banheiro, que eu vou deixar para mostrar um pouco mais para frente, porque ele ainda está bem para ser finalizado ainda. E então a gente teve a ideia de fazer nessa parede também uma arte. E isso é algo que ainda vai entrar, porque vai vir um artista para fazer uma pintura à mão aqui nessa parede, que a ideia de projeto, na verdade, são galhos, né, galhos de cerejeira com florzinhas nas pontas. Então tudo isso aqui vai ser pintado na frente da cama e vai dar esse ar mais de aconchego também. As cortinas ficaram muito neutras, né, muito aconchegantes, esse tecido furadinho que parece uma telinha. Eu achei muito interessante, muito legal. Aqui a gente tem toda a iluminação de cima com esse gesso em curva. Toda essa iluminação principal do quarto, a gente não quis nada no central do gesso aqui. A gente não quis luminárias embutidas que ficassem diretamente em cima do olho. Então a gente fez toda a luz geral do quarto aqui com as sancas, né? E elas são dimerizadas, então há a possibilidade de fazer o controle da luz aqui com a penumbra, né? A intensidade pode ser regulada e assim também dá um conforto muito maior para o quarto. E esse, gente, foi o meu primeiro vídeo do canal do YouTube, que foi uma coisa inesperada. Na verdade, eu não tinha a intenção de fazer canal no YouTube, né? Então, esse amontoado de clipes e vídeos foi quando eu fiz a gravação do apartamento, foi no formato, né, vertical, justamente para ser postado em outras redes sociais. E eu resolvi acabar juntando eles todos, ao invés de fazer de novo, ir até a obra, né? Ter que conversar com a cliente para entrar no apartamento de novo, é complicado. Então eu resolvi juntar tudo que eu tinha de material e fazer esse primeiro vídeo aqui nessa plataforma, né? E ver como é que ficava. Eu achei que ficou até interessante, mas prometo que das próximas vezes farei num formato melhor. Então eu espero que vocês gostem e é isso, nos vemos na próxima. Até mais!